Saúdo-vos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de, nessa oportunidade, compartilhar com os irmãos algumas experiências que temos passado durante esse período. E compartilhar também a palavra de Deus, que isso é muito bom. Não é para nós estranharmos o que estamos vivendo, porque Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33b, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então não é para estranharmos o que estamos passando, porque Jesus Cristo já havia afirmado o que estamos vivendo hoje. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amados, o que nos capacita, o que nos dá força para vencermos esse momento tão difícil, sem murmurar, é a esperança que Deus colocou em nossos corações. Ele diz na sua palavra, em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz, através do apóstolo Paulo, ele fala: porque para mim, Paulo dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Tenho por certo. Isso aqui é uma convicção. Nós também devemos ter, tendo essa convicção de que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que há de se revelar em nós, então encontramos força para superar todas essas aflições que estamos passando. No mundo tereis aflições, Jesus disse. Paulo está dizendo aqui que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória. Não tem comparação. E comparando esse texto com 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, 2 Coríntios 4, 17, diz assim a palavra de Deus: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Veja que palavras confortadoras, cheias de esperança. A esperança que Deus colocou em nossos corações é que a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea, essa tribulação que estamos passando é de momento. É de momento. Porque a palavra de Deus diz que o mundo passa, tudo passa, a sua palavra permanece para sempre. E a palavra de Deus está dizendo aqui que essa aflição que nós estamos passando é momentânea. Essa tribulação é momentânea. Porque produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eterno peso de glória. O peso é de glória. Isso aí tudo estamos passando. Tem nos dado esperança. Tem sido para nós um despertamento para a gente enxergar realmente que Deus está preparando, está provando a sua igreja, preparando o seu povo, chamando o povo, o seu povo para a santificação, para uma preparação para o arrebatamento da igreja. A esperança do cristão é que ele não vai morar aqui eternamente, nessa terra. Essas aflições são momentâneas, né? E nós temos a esperança, conforme Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 15 a 18, ele diz: ora, ainda vos declaramos pela palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua
palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que maravilha! Veja aqui palavras que estamos precisando nesses dias. Eu tenho tido algumas experiências durante esse período de pandemia. Nós estamos vivendo, irmãos, tempo de aridez, tempo difícil. E quando eu falo em aridez, eu me lembro de uma planta do semiárido, do sertão, que ninguém liga para ela quando o tempo está fácil, quando há fartura, né? Quando há fartura, ninguém dá bola para essa planta. Mas quando chega o tempo de aridez, o tempo da seca, onde tudo está morrendo no sertão, as plantações, os animais, essa planta chega como um bálsamo, um socorro. Eu estou falando do mandacaru, a planta lá que nasce, cresce, floresce e dá o seu fruto, justamente na época mais difícil para o sertanejo, época de seca. Ela nasce, cresce e floresce e dá fruto, mesmo entre pedregais. Nasce em terreno pedregoso, só essa planta resiste à seca. Todas as demais árvores morrem e o mandacaru permanece ali firme. Eu quero dizer com isso o quê? Que nós devemos olhar para o mandacaru e ver o seu exemplo. E ele, apesar de ter surgido depois da queda do homem, ele tem sido, Deus já sabia que essa planta, nessa época, seria o socorro do sertanejo. Aqueles criadores de caprinos, bovinos, tira os espinhos do mandacaru e o seu caule, por ser muito nutriente, contém muitos nutrientes, inclusive água, tem muito líquido no seu caule e no miolo também, no miolo do caule. Eles retiram os espinhos e dá para os animais. É interessante que o mandacaru, quando ele flora, ele transmite a esperança. Ele transmite esperança. Nós somos, no jardim do Senhor, nós somos flores. E nós temos o dever de perfumar esse mundo. Porque nós somos o cheiro de Cristo. A Bíblia diz que nós somos o cheiro de Cristo. Para os que se perdem e para os que se salvam. Cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros. Então, veja bem, quando ele flora, como diz Luiz Gonzaga em uma de suas canções, ele diz: o mandacaru, quando flora na seca, é sinal que a chuva chega no sertão, transmitindo esperança através da flor. O fruto serve para alimentar as aves do céu. As aves é a fruta predileta do cancão, do sofrê e do sabiá. São as aves silvestres dessa região.
E tem sido também, tem feito sucesso na culinária sertaneja, né? Nós temos visto aí pelas reportagens, pela televisão, que o mandacaru não só alimenta os animais na seca, como também está servindo como alimento para o homem. Tem sido servido pratos deliciosos nos restaurantes da região, feito do mandacaru e da palma. Eu nunca comi mandacaru, mas já comi palma. Quando era criança, passamos uma fase difícil, uma época de aridez no sertão. Meu pai não tinha profissão, ele saiu, viajou para aventurar, ganhar algum dinheiro garimpando, num garimpo. E demorou de voltar. Nós passamos dificuldade. Minha mãe pegava a palma, às vezes era palma, às vezes era mamão verde. Cozinhava com água e sal e nós comíamos. Não tinha farinha. Foi um tempo muito difícil. Tempo de aridez, tempo de seca. Mas, graças a Deus, superamos tudo isso. Passamos por tudo isso e Deus hoje... nem sabíamos que a palma é tão nutritiva. Não sabíamos, mas eu tenho certeza que foi por causa dessas proteínas que contém na palma. E nós não ficamos fracos, sobrevivemos. Estamos aqui para a glória de Deus. E eu me considero hoje uma pessoa próspera, que Deus tem me abençoado grandemente. Nós já fomos limpos pela palavra de Deus, né? Agora temos o dever de dar fruto. E outra coisa também, quanto mais fruto você der para o Senhor, maior será o seu galardão quando você chegar na glória. Viu, meu querido? Não se preocupe com o armazenamento do seu fruto, porque o nosso celeiro é o céu. É lá que nós vamos guardar o nosso fruto. Ele diz, lá no livro de Mateus está escrito: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, nem os ladrões minam. Então, o celeiro do nosso fruto é o céu. É um celeiro imenso. E cabe todos os frutos que produzimos. Não temos que passar por aquele... Nunca vamos ter o problema que teve o rico insensato. O rico insensato produziu, a sua terra produziu muita semente, muito cereal. E ele, então, disse: o que farei? Vou fazer maiores armazéns, né, depósitos, vou aumentar os meus celeiros, e vou depositar os frutos. E vou dizer para a minha alma: tens em depósito fruto para muitos anos, come, bebe e folga. E Deus disse para ele: louco, se essa noite te pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? E assim aconteceu com aquele homem, porque ele queria alimentar a sua alma com alimentos materiais. O alimento da alma é a palavra de Deus. Então nós não vamos ter esse problema, porque nós sabemos o que plantamos e o que colhemos. Nós sabemos que o nosso fruto é espiritual, né? E a nossa obra também é espiritual. Por isso, fiquemos tranquilos e não vamos deixar de dar fruto mesmo nessa época de epidemia, a época de aridez, época difícil, porque temos uma esperança de que essas aflições são passageiras, não são para comparar com a glória que está para ser revelada em nós. Que Deus nos abençoe. Amém? Graças a Deus.